Olá! Você está no Lágrimas e Sorrisos da Vovó. Deixa um like e segue a gente. Vamos à história de hoje? Eu tinha apenas 13 anos quando ele arrancou minha alma do corpo, ainda em formação, ao abusar de mim. E precisei de 62 torturantes anos para finalmente arrancar a máscara daquele monstro com minhas próprias mãos trêmulas e uma mente forjada no ódio e na dor. Aquele homem, que a cidade inteira venerava como se fosse enviado dos céus, me transformou numa prisioneira aterrorizada dentro da minha própria pele, onde cada noite era uma nova sessão de tortura em pesadelos que me faziam acordar engasgada com meus próprios gritos silenciosos. O jaleco branco que usava não passava de uma fantasia imaculada que escondia uma alma podre e deformada, fedendo a maldade como um cadáver apodrecendo por dentro. E sabem o que corta mais fundo que as próprias mãos dele? Ninguém, nem mesmo meus próprios pais que deveriam me proteger com a vida, nunca acreditou numa única palavra que saiu da minha boca quando tentei pedir socorro. Me olharam como se eu fosse a aberração, enquanto beijavam as mãos do meu carrasco. Meu nome é Ruth de Oliveira. Meu nome é Ruth de Oliveira. Tenho 75 anos hoje em dia. E vou contar agora como usei técnicas de hipnose para fazer meu agressor confessar seus crimes numa transmissão de rádio ao vivo. Tô aqui na minha cadeira de balanço, nessa varanda que vê o pôr do sol mais bonito de Campo Grande, com esse pêndulo prateado aqui, ó, que nunca sai do meu pescoço. Ele não é só um enfeite, não. Foi a arma que usei para desmascarar o doutor mais respeitado da minha cidadezinha, depois que ele me jogou num manicômio para me silenciar. Vocês devem estar pensando que isso é coisa de filme de terror, daqueles que a gente assiste escondido atrás das mãos, rezando para acabar logo. Mas não é. Aconteceu bem aqui, nesse mesmo Brasil que a gente pisa todo dia, onde o horror se esconde atrás de sorrisos e títulos respeitáveis. Me conta aí nos comentários, de qual canto desse país devastado por silêncios você está me assistindo agora? Tem alguém aí de Mato Grosso do Sul que conhece esses infernos disfarçados de cidades do interior? Aqueles lugares sufocantes onde médicos eram tratados como deuses intocáveis, onde suas palavras eram gravadas em pedra enquanto as nossas eram apagadas como rabiscos na areia? Onde bastava um doutor balançar a cabeça e dizer "ela está louca" para uma menina de 13 anos ser enterrada viva num manicômio, enquanto a cidade inteira virava as costas e tapava os ouvidos para não ouvir seus gritos? Um lugar onde um juramento feito sobre a Bíblia, com a mão tremendo, valia menos que o sussurro de um homem com diploma na parede e demônios escondidos atrás dos olhos? O que vou contar agora nem parece real, mas cada palavra que vou contar para vocês agora é verdade, tão certa quanto o calor que faz nesse cerrado. Foi uma vingança que durou décadas para ser construída. Uma justiça que precisou de paciência, estudo e uma habilidade que aprendi no lugar onde ele me jogou para ser esquecida. Engraçado como a vida dá voltas, né? O mesmo hospital que devia ter me destruído acabou me dando a ferramenta para destruir ele. Mas para entender como cheguei até aquele dia, ali no estúdio da Rádio Cerrado AM, com o coração batendo forte e o pêndulo escondido na palma da mão, pronta para desmascarar o monstro na frente da cidade inteira, vocês precisam conhecer a menina que eu era antes dele roubar minha inocência, antes da palavra doutor virar sinônimo de terror nos meus pesadelos. Campo do Cerrado nem existe mais no mapa, virou distrito de outro município. Mas em 1961, era uma cidadezinha pequena, onde todo mundo conhecia todo mundo. Ruas de terra que viravam lama na chuva, poeira vermelha grudando na roupa nos dias de seca. Tinha uma praça central com uma igreja de São Benedito, um mercadinho, a prefeitura, a escola onde minha mãe dava aula e a famosa farmácia do seu Antônio, que também servia de consultório para o Dr. Gabriel quando ele vinha da capital. Nossa casa ficava numa ruazinha de casas simples, todas parecidas, com cerca de madeira pintada de azul claro e um quintal com pé de manga e goiabeira. Papai trabalhava na roça, no sítio do Coronel Juvenal. Saía antes do sol nascer e
e voltava quando já estava escurecendo, com as mãos calejadas e a pele queimada. Minha mãe era professora primária, respeitada na comunidade, sempre de coque e vestido engomado. Os dois tinham muito orgulho de mim, filha única, sempre com o caderno limpo e as melhores notas. A gente não tinha muito, mas nunca faltou comida na mesa. Tinha até uma televisão na praça, a primeira da cidade. Colocaram lá em 1958 e todo mundo se ajuntou para ver a Copa do Mundo. Ai ai, como o povo gritava quando o Pelé, ainda menino, fazia aquelas jogadas. Meu pai me botava nos ombros para ver melhor, por cima das cabeças dos adultos. Guardo essa lembrança com carinho. Uma das últimas da minha infância feliz. Desde pequena, eu sonhava em ser enfermeira. Via as moças de branco no posto de saúde, tão bonitas e importantes, ajudando as pessoas. Brincava com minhas bonecas de pano fazendo curativo nelas, dando remédio de mentirinha. Mamãe costurou até um chapeuzinho branco para mim, com uma cruz vermelha de feltro. Você vai ser enfermeira sim, Rutinha, ela dizia. Vai estudar, ter uma profissão, não vai precisar depender de homem nenhum. Era um dos poucos sonhos possíveis para uma menina naquela época. Nossa cidade só tinha médico uma vez por semana. Dr. Gabriel vinha de São Paulo nas terças-feiras, atendia no fundos da farmácia. Era um homem alto, de óculos dourados, cabelo grisalho bem penteado com brilhantina. Andava sempre de terno, mesmo no calor de rachar, e carregava uma maleta de couro que a gente achava que tinha coisa de mágica dentro. Todo mundo dizia que ele tinha estudado até no estrangeiro, que era amigo pessoal do prefeito e até do governador. Uma vez por mês, ele atendia de graça as famílias mais pobres. Era o dia que minha mãe me levava para consulta de rotina. Ela dizia que era importante porque a gente não tinha dinheiro para médico particular e que era uma oportunidade que muita gente queria ter. Mamãe esperava na sala da frente, enquanto eu entrava sozinha no consultório improvisado. Nas primeiras vezes, correu tudo normal. Ele media minha altura, meu peso, olhava minha garganta, fazia as perguntas de sempre. Mas logo as coisas começaram a mudar. Primeiro, foram os olhares. Demorados demais, descendo pelo meu corpo de um jeito que me fazia querer sumir dentro do vestido. Depois vieram os toques acidentais, quando ele pedia para eu respirar fundo. A mão que ficava tempo demais na minha barriga, que subia um pouquinho mais a cada consulta. E sempre no final, ele abria uma gaveta e me dava um presente. Uma balinha, uma fitinha colorida para o cabelo, um santinho. Isso é nosso segredinho, tá bom, Rutinha? Ele dizia baixinho, com aquele sorriso que não chegava nos olhos. Se você contar para alguém, sua mãe vai ficar muito brava por você aceitar presentes. E não vou mais poder cuidar de você quando ficar doente. Eu saía de lá com um nó na barriga que não era de doença nenhuma que ele pudesse curar. Era medo, confusão, vergonha. Uma vez, tentei dizer para minha mãe que não queria mais ir nas consultas, que o doutor me olhava de um jeito estranho. Ela nem me deixou terminar de falar. Me deu um safanão de leve na cabeça e disse: Tá doida, menina? Dr. Gabriel é um homem de Deus, formado, estudado, vem aqui por bondade. Como você tem coragem de falar uma coisa dessas? Tá querendo inventar história para não ir na consulta? Engoli o choro e o resto da história. Era a palavra de uma criança contra a de um semideus de jaleco. Quase todo mundo na cidade tinha uma foto com o Dr. Gabriel na sala. Ele era presença obrigatória em todas as festas importantes, sentado na mesa principal. Abençoava as procissões ao lado do padre, cortava as fitas de inauguração junto com o prefeito. Até a cozinheira do coronel Juvenal, que vivia reclamando de todo mundo, dizia que ele era um anjo enviado por Deus. Como é que alguém ia acreditar numa menina magrela de tranças contra aquele homem? Mas aí veio aquele inverno de 1961. Um inverno seco, com aqueles ventos de cortar a pele e levantar poeira. Comecei a tossir. No começo, era só uma tosse fraquinha, de noite. Minha mãe me dava chá de guaco com mel. Passava Vick no meu peito. Mas foi piorando. A febre veio, alta, me deixando com os olhos vidrados. A respiração ficou difícil, como se tivesse um peso no peito.
Pneumonia, diagnosticou seu Antônio, o farmacêutico. Precisa de penicilina e só o doutor pode receitar. Era uma quinta-feira, não era dia do doutor Gabriel vir. Mas meu pai foi até a farmácia e seu Antônio telefonou para a capital. Explicou a situação, disse que a filha da professora estava mal. E o doutor, por bondade, disse que viria no dia seguinte, fora do dia normal dele. Lembro da minha mãe chorando de gratidão, do meu pai dizendo que devia muito a esse homem. Eu só conseguia tremer, não só de febre, mas de pavor. Na sexta-feira, me levaram para o consultório. Eu mal conseguia ficar em pé, a febre me deixava tonta. Minha mãe me carregou quase no colo até lá. Doutor Gabriel me recebeu com aquele sorriso que só eu sabia o que escondia. Vamos cuidar dessa mocinha, ele disse para os meus pais. Vai precisar de um tratamento especial. Meu estômago afundou quando ele pediu para os meus pais irem até a casa dele buscar uns remédios que tinha trazido da capital. Podem ir tranquilos, vou começar os exames enquanto isso. Eles foram. Me deixaram lá, ardendo em febre, fraca demais para correr, para gritar, para me defender. É uma menina de sorte, sabia? Ele disse quando ficamos sozinhos, trancando a porta do consultório. Não é qualquer paciente que recebe tratamento particular do Dr. Gabriel. Ele tirou o estetoscópio do pescoço, lentamente, enquanto se aproximava. O cheiro forte de Fenergan e mertiolate misturado com o perfume dele me dá náusea até hoje quando lembro. Vou ter que fazer um exame completo, ele disse fechando as cortinas. A luz amarelada da lâmpada incandescente deixou tudo com uma aparência de pesadelo. Preciso que tire a roupa. E eu fiz, tremendo de medo e febre, sem forças para desobedecer. Naquele dia, a pneumonia não foi a pior coisa que aconteceu comigo naquele consultório. Foi ali, naquela maca coberta com lençol branco, sob a luz fraca de uma tarde de inverno, que minha infância terminou. Quando aquela porta trancou com um estalo metálico, meu coração de criança congelou no peito como um passarinho morto. O som da chave girando na fechadura ainda rasga meu tímpano todas as noites, mesmo depois de tanto tempo. Um ruído que marca a linha invisível entre quem eu era e o que sobrou de mim. A sala encolheu ao meu redor como uma jaula, sufocante, com aquela luz amarela doentia que transformava os cantos em tocas onde monstros podiam se esconder. O cheiro. Meu Deus do céu! Aquela mistura enjoativa de remédio, desinfetante e o suor azedo dele invadindo minhas narinas, grudando na minha garganta como um veneno que nunca consegui vomitar. Com uma lentidão perversa, estudada, ele tirou o jaleco branco, sua fantasia de homem bom, e o pendurou no cabide. Cada movimento meticuloso, calculado, me cortava por dentro como navalha no gelo. Vamos verificar como está essa pneumonia. Ele sussurrou com uma voz transformada, mais baixa, viscosa como óleo escorrendo, que fez meus pelos se arrepiarem um por um. Deite na maca e respire fundo. Minhas pernas de menina tremiam tão violentamente que parecia que iam se quebrar sob meu próprio peso. A febre embaçava meus pensamentos, mas o terror era mais forte, cristalino, me alertando com sirenes internas que ninguém mais podia ouvir. Quando aqueles dedos grossos, frios como os de um cadáver, começaram a desabotoar meu vestido de florzinhas que mamãe tinha feito, tentei defender o pouco que me restava. Doutor, minha mãe sempre me ajuda nisso. Implorei com uma voz que não parecia mais a minha, fina como um fio prestes a arrebentar. Ele sorriu, não com os lábios, mas com uma fenda na face que nunca iluminava aqueles olhos mortos, olhos de predador. Sua mãe não é médica, Rutinha. Eu preciso examinar tudo, entende? É pro seu bem. As palavras escorriam doces como mel envenenado. O relógio na parede era minha única testemunha, marcando cada segundo daquela eternidade com um tic-tac impiedoso que parecia contar as rachaduras que se formavam na minha alma infantil. Quando ele finalmente terminou de me despedaçar por dentro, me deixou jogada como um brinquedo quebrado, encolhida feito um animal ferido,
tremendo em espasmos que pareciam não ter fim, enquanto ele, o monstro de carne e osso, lavava as mãos com gestos cerimoniais, como se tivesse tocado em algo contaminado. Era eu. A contaminada era eu. Nosso segredinho, tá bom? Ele ordenou com aquela falsa doçura que escondia lâminas. Se contar pra alguém, ninguém vai acreditar numa menina que tem problema da cabeça. Vão achar que você inventou tudo por causa da febre. Cada palavra era um prego enterrado na tampa do meu caixão. E então, como um ritual macabro final, ele abriu o armário de instrumentos, extraiu uma ampola e uma seringa que brilhou sinistramente sob a luz amarela. Agora vou te aplicar a penicilina. Vai doer um pouquinho, mas você é forte. A agulha rasgou minha pele, mas aquela dor física era apenas uma gota no oceano de agonia que transbordava dentro do meu pequeno corpo violado, onde algo essencial tinha sido arrancado para sempre. Quando meus pais voltaram, eu estava de roupa arrumada, quietinha na cadeira, com um pirulito na mão que nem conseguia chupar. Essa menina precisa de tratamento contínuo, ele explicou para os meus pais. Vou precisar vê-la 2 vezes por semana até a pneumonia passar completamente. Mamãe apertou a mão dele, agradecendo com os olhos cheios de lágrimas. Papai até fez uma reverência, dizendo que não tinha como pagar tamanha bondade. Eu só queria sumir, enfiar a cabeça num buraco, morrer. Aquela noite não consegui dormir. A febre tinha baixado com o remédio, mas era como se tivesse um bicho roendo minhas entranhas. Me sentia suja, quebrada por dentro. No dia seguinte, quando mamãe veio me dar o mingau, tomei coragem. Mãe, o doutor fez uma coisa ruim comigo, sussurrei. Ela parou de mexer a colher, me olhou como se tivesse ouvido a maior blasfêmia do mundo. Que absurdo é esse, Ruth? Tá delirando de febre ainda? O doutor Gabriel salvou sua vida. Tentei explicar, contar o que tinha acontecido, mas com cada palavra, o rosto dela ficava mais vermelho, mais furioso. No final, levei um tapa na boca. O primeiro que mamãe me deu na vida. Nunca mais repita essa calúnia. É pecado mortal inventar mentiras sobre um homem de Deus. Ela saiu do quarto batendo a porta e voltou minutos depois com 1/3 na mão. Me obrigou a ajoelhar mesmo fraca e rezar o rosário inteiro pedindo perdão. Naquela noite fiquei sem jantar, para aprender a não levantar falso. Foi quando entendi. Eu estava completamente sozinha naquele inferno. 3 dias depois, era terça-feira, dia da minha primeira consulta de acompanhamento. Implorei, chorei, disse que ainda estava com dor no peito, que podia esperar até a outra semana. Nada adiantou. Doutor Gabriel abriu exceção para te atender fora do horário e você ainda reclama? Meu pai esbravejou. Vai nem que seja arrastada. E fui, sentindo cada passo como se fosse pro matadouro. Minha mãe me entregou na porta do consultório, dizendo que ia aproveitar para fazer umas compras. A senhora não quer ficar? Pedi, agarrando a manga do vestido dela. Não seja bobinha, Ruth. Você já é mocinha. Não precisa de mãe para consulta. Doutor Gabriel sabe o que faz. E de novo a porta se fechou. A chave girou. A luz amarelada pintou o consultório de pesadelo. Dessa vez, ele nem fingiu que era um exame normal. Foi direto, brutal, me dizendo que eu já sabia como funcionava e que seria pior se resistisse. Depois me deu um vidrinho de remédio. 3 gotas quando sentir falta de ar, explicou quando minha mãe voltou. E precisamos continuar o acompanhamento. Esse tipo de pneumonia pode voltar se não tratarmos direito. E assim começou um ciclo que durou meses. 2 vezes por semana, eu era levada para o consultório. 2 vezes por semana, morria um pedacinho de mim naquela maca. Eles sempre tinham uma desculpa médica. Exames de acompanhamento, verificar a capacidade pulmonar, tratamento preventivo de recaída. Palavras bonitas para esconder a podridão. E no final, sempre o mesmo aviso. Se contar, vão achar que você é louca. Meninas que inventam histórias acabam em hospício, sabia? Os pesadelos começaram logo nas primeiras semanas. Eu acordava gritando, suada, vendo a sombra dele nas paredes do quarto.
Minha mãe dizia que era nervosismo por causa da doença. Me dava chá de melissa e mandava rezar antes de dormir. Mas não tinha oração que espantasse aqueles sonhos. Durante o dia, às vezes eu desaparecia. Era como chamavam quando eu ficava parada, olhando para o nada, sem responder quando falavam comigo. Podia ficar assim minutos ou horas, como se minha alma tivesse saído do corpo para não sentir tanta dor. Minhas notas na escola despencaram. Eu, que sempre tinha sido a primeira da classe, agora mal conseguia me concentrar para ler uma página. A professora, Dona Celeste, me chamou depois da aula um dia. "O que está acontecendo, Ruth? Você não é mais a mesma." Foi a segunda vez que tentei contar. Escolhi as palavras com cuidado, falei como se fosse uma história que tinha ouvido sobre uma menina que o médico fazia coisas ruins. Dona Celeste empalideceu. Entendeu na hora. Por um momento, vi em seus olhos que ela acreditava em mim. Chegou a segurar minha mão, trêmula. "Meu Deus do céu!" ela murmurou. E por um instante, pensei que finalmente alguém ia me ajudar. Mas então, ela soltou minha mão, ajeitou o coque e seu rosto mudou. "Ruth, não devemos inventar histórias sobre pessoas respeitáveis. Isso é muito feio. Vou fingir que não ouvi nada e sugiro que você reze bastante para tirar esses pensamentos da cabeça." Mais tarde, descobri que o marido de Dona Celeste trabalhava na prefeitura, cargo arranjado pelo Dr. Gabriel. Como ela ia arriscar o ganha-pão da família por causa de uma aluna? Tentei uma última vez, com o padre Joaquim na confissão. Contei entre soluços o que acontecia naquele consultório. Ele interrompeu minha confissão, abriu a cortininha e me olhou com uma mistura de horror e raiva. "Isso é obra do demônio", ele sussurrou furioso. "O inimigo está plantando pensamentos impuros na sua cabeça contra um homem santo. Reze 10 rosários completos e faça penitência usando um cinto apertado na cintura por uma semana. E nunca mais repita essas infâmias." Foi quando desisti de pedir ajuda. Comecei a criar meus próprios mecanismos de defesa. Passava dias sem falar uma palavra sequer. O silêncio virou meu escudo. Descobri esconderijos pela casa, dentro do armário da roupa suja, embaixo da mesa da cozinha coberta com toalha comprida, no porão pequeno onde guardávamos batatas. Lugares apertados, escuros, onde eu me sentia estranhamente segura porque ninguém podia me tocar ali. Parei de comer direito. Mamãe reclamava que eu estava virando pele e osso, mas a comida não descia. Era como se meu corpo inteiro rejeitasse qualquer coisa que pudesse me fazer continuar viva naquele inferno. A escola virou um tormento diferente. As meninas começaram a se afastar. Primeiro foi um cochicho aqui e ali. Depois risadinhas quando eu passava, até que viraram as costas completamente. Soube pela Zezinha, a única que ainda falava comigo, que os pais tinham proibido as filhas de andar com a menina estranha que tem problema dos nervos. Os rumores na cidade corriam soltos, que eu tinha cabeça fraca, que a pneumonia tinha afetado meu juízo, que eu inventava coisas por causa da febre. O Dr. Gabriel, claro, alimentava esses boatos discretamente, comentando com um e outro sobre como eu era uma paciente delicada da mente. Virei a esquisita da cidade. Quando andava na rua, as pessoas mudavam de calçada. As mães puxavam os filhos para longe, como se o que eu tinha fosse contagioso. Na igreja, ninguém sentava no mesmo banco que a gente. Eu via os olhares, ouvia os sussurros. Coitada da professora, ter uma filha assim. Dizem que ela tem ataques. Deve ser castigo porque a mãe é muito orgulhosa. Cada palavra era uma pedra que me atingia, me empurrando mais fundo no poço escuro onde eu estava caindo. Vendo agora essa parte da minha história, vocês entendem por que canais como Sabedoria da Vovó são tão importantes? Não tínhamos ninguém para contar nossas verdades naquela época. Se essa história tá te tocando, considera apertar o botão Valeu aqui embaixo do vídeo. É aquele simbolizado por uma moedinha com um coração. Escolhe qualquer valor que puder, mesmo que seja o preço de um café. Esse dinheiro permite que a equipe viaje pelo interior do Brasil, coletando histórias como a minha
antes que sejam esquecidas para sempre. Eles têm custos com transporte, equipamentos, hospedagem, e cada contribuição ajuda a garantir que essas vozes silenciadas finalmente sejam ouvidas. Enquanto isso, na minha vida, cada dia eu me afundava mais. Cheguei ao ponto de me recusar completamente a ir para a escola. Chorava, me debatia, tinha crises de vômito só de pensar em sair de casa. Mamãe ficava dividida entre a raiva e a preocupação. Me olhava como se eu fosse uma estranha que tinha substituído a filha estudiosa e obediente que ela conhecia. Papai começou a falar em me mandar para casa da tia Justina em Corumbá, para ver se endireitava. As consultas com o Dr. Gabriel continuavam, ininterruptas, cavando um buraco cada vez maior na minha alma. Até que chegou o dia em que não aguentei mais. Foi numa manhã de sábado, meus pais tinham brigado feio na noite anterior por minha causa. Ouvi mamãe chorando, dizendo que não sabia mais o que fazer comigo. Papai bateu na mesa, gritou que assim não dava, que eu estava trazendo vergonha para a família. A culpa me consumia por dentro. Além de tudo que sofria, ainda estava destruindo meus pais. E na segunda-feira teria mais uma consulta. Pensei seriamente em acabar com tudo, em tomar todos os comprimidos que achasse pela casa. Para que continuar vivendo daquele jeito? Foi quando algo estourou dentro de mim. Uma coragem desesperada, um último grito antes de me afogar de vez. No café da manhã, enquanto mamãe lavava a louça e papai lia o jornal, comecei a falar. Não sussurrei como das outras vezes. Falei alto, claro, cada detalhe nojento do que acontecia naquele consultório. Descrevi o cheiro, as palavras, as mãos dele, a dor, o medo. Falei tudo, sem parar para respirar, as palavras jorrando como um rio represado que finalmente rompe a barragem. Mamãe deixou cair um prato que se espatifou no chão. Papai ficou branco como papel, o jornal amassado entre os dedos. "Cala a boca, Ruth!" Mamãe gritou, tapando os ouvidos. Mas eu não parei. Contei sobre as ameaças, sobre como ele dizia que ninguém acreditaria em mim, que eu acabaria no hospício. Falei das noites sem dormir, dos pesadelos, do nojo que eu sentia de mim mesma. E terminei com a única pergunta que importava. Por que vocês nunca acreditaram em mim? O silêncio que seguiu parecia sólido, como se pudesse ser cortado com uma faca. Papai levantou devagar, o rosto contorcido numa expressão que nunca tinha visto antes. Pegou o chapéu e o facão que usava na roça. "Vou acabar com esse desgraçado", falou com uma voz que não parecia a dele. Mamãe se jogou na frente dele, agarrando sua camisa. "Não, Antenor. Você vai ser preso. Pensa nas consequências." Os dois discutiram, gritaram, choraram. Eu fiquei ali parada, uma calmaria estranha me envolvendo, como se tivesse falado tudo o que precisava e agora pudesse finalmente descansar. Em algum momento, papai jogou o facão no chão e saiu batendo a porta. Mamãe desabou numa cadeira, soluçando com o rosto entre as mãos. "Por que, Ruth? Por que não falou antes, de um jeito que a gente pudesse acreditar? Agora seu pai vai fazer uma besteira. Vamos perder tudo." Mamãe estava mais preocupada com o que papai podia fazer do que com o que tinha acontecido comigo. Isso me doeu mais que tudo. Mas pelo menos agora eles sabiam. Pelo menos agora eu não estava mais sozinha com aquele segredo podre. Ou assim pensei, até ouvir a conversa deles naquela noite. Papai tinha voltado, mais calmo, depois de horas sumido. Não tinha ido atrás do Dr. Gabriel, graças a Deus. Em vez disso, tinha conversado com o padre Joaquim. O padre disse que a Ruth pode ter problemas da cabeça mesmo. Ouvi papai dizendo baixinho na cozinha. Falou que esse tipo de fantasia acontece com mocinhas na idade dela, principalmente as mais nervosas. Chamam de histeria feminina. Mamãe fungou, enxugando as lágrimas. "O que vamos fazer, Antenor? Todo mundo já está falando da nossa menina. Se isso se espalhar pela cidade, ninguém mais vai respeitar a gente." O padre sugeriu consultar o Dr. Gabriel, papai continuou, e meu sangue gelou. "Ele conhece esses casos, pode indicar um tratamento. Disse que tem hospital especializado na capital." Hospital especializado.
Tratamento. As palavras ecoaram no meu quarto onde eu ouvia tudo, paralisada de horror. Eles não só não acreditavam em mim, iam me entregar de volta para o monstro, agora com poder de me trancar onde ninguém jamais me encontraria. Naquela noite, enquanto eles decidiam meu destino, percebi que tinha cometido o pior erro possível: confiar que meus próprios pais me protegeriam. A traição final tinha chegado, amarrada com um laço de preocupação e envolta em papel de "é pro seu bem". 3 dias depois daquela conversa na cozinha, papai disse que íamos fazer uma viagem até Campo Grande. Para consultar um especialista, ele explicou, sem olhar nos meus olhos. No fundo, eu já sabia. Alguma coisa dentro de mim já sentia que o laço tinha se fechado. Para piorar, adivinha quem ia junto? O Dr. Gabriel. O mesmo homem que tinha destruído minha vida, agora ia me levar para o lugar onde ninguém mais escutaria minhas histórias. "É pro seu bem, Ruth", mamãe dizia, enquanto arrumava uma malinha de roupa para mim. "Você vai voltar melhor, mais calma." Nós saímos na madrugada, antes do resto da cidade acordar. O doutor veio nos buscar no carro dele, um Ford 1959 azul escuro que todo mundo admirava. Eu tremia tanto que tive que sentar em cima das mãos para disfarçar. Papai foi na frente, conversando em voz baixa com ele. Mamãe ia do meu lado, olhando pela janela, segurando minha mão de vez em quando com uma pressão que não dava para saber se era conforto ou aviso para eu me comportar. A viagem durou umas 5 horas, por estradas de terra que sacudiam o carro e meu estômago. Foi ali, naquele carro, que ouvi pela primeira vez o diagnóstico que ia se tornar minha prisão. "É um caso clássico de histeria juvenil", ele explicava para o meu pai, como se eu não tivesse ali ou fosse surda. "Manifesta-se principalmente em meninas na idade dela, com imaginação muito vívida. O cérebro feminino é mais sensível, sabe? Por isso que muitas mulheres têm esses problemas." Mamãe suspirava, papai concordava com a cabeça. Eu queria gritar, mas a voz tinha sumido. "No Hospital Psiquiátrico Estadual temos tratamentos modernos para esses casos", ele continuou, e até hoje me lembro das palavras exatas: terapia com cardiazol, eletroconvulsoterapia, hidroterapia, métodos cientificamente comprovados. Em algumas semanas, ela deve apresentar melhora. Em alguns meses, talvez possa voltar para casa. Quando chegamos em Campo Grande, em vez de entrar direto na cidade, pegamos uma estrada lateral que levava a um grande terreno cercado por muros altos. O portão de ferro tinha letras que formavam Hospital Psiquiátrico Estadual. Era um conjunto de prédios antigos, de paredes amareladas pelo tempo, janelas pequenas com grades. De longe, pareciam daqueles conventos abandonados que dão medo de passar perto. O coração quase saiu pela minha boca quando o carro parou na entrada. O Dr. Gabriel usou toda a sua influência para me internar sem burocracia. Uma enfermeira-chefe de cara amarrada veio buscar a malinha que mamãe tinha preparado. "As roupas pessoais vão ficar guardadas. Ela usa só o uniforme daqui", disse, jogando a mala num canto. Minha mãe começou a chorar, agarrada no meu pai. "Quanto tempo até podermos visitar?", papai perguntou, a voz engasgada. "Um mês", respondeu o médico. "O período de adaptação é importante. Depois podem vir uma vez por mês, se o estado dela permitir." A despedida foi rápida, gelada. Mamãe me abraçou forte, sussurrando: "Se comporta direitinho." Papai me deu um beijo na testa, os olhos cheios d'água. Quando eles foram embora, o Dr. Gabriel segurou meu ombro com força e sussurrou no meu ouvido: "Agora você vai aprender a ficar calada. Aqui ninguém acredita em histórias de loucos." Foi a última vez que o vi por vários anos, mas aquela ameaça ficou grudada em mim como uma segunda pele. Meu Deus do céu, a primeira impressão daquele lugar. Como descrever o indescritível? O cheiro é a primeira coisa que me vem na memória. Uma mistura de creolina, urina, comida velha e desespero. Depois vêm os sons, gritos distantes que pareciam vir de outro mundo, portas de metal batendo, chaves tilintando, choro abafado nas paredes. E então as pessoas
Pacientes de olhar vazio, andando como zumbis pelos corredores, enfermeiros com cara de poucos amigos, médicos que passavam rápido sem olhar para ninguém. Me levaram para o que chamavam de ala feminina. Era um corredor comprido com portas pesadas dos dois lados. As paredes tinham manchas de umidade que formavam desenhos que eu ficava olhando por horas depois. O quarto, ou cela, para ser mais exata, tinha 6 camas de ferro, 3 de cada lado. Colchões finos que fediam a mofo. Um balde num canto que servia de banheiro durante a noite. Uma janela pequena, alta demais para alcançar, com grades grossas. Naquele primeiro dia, uma enfermeira jogou um uniforme cinza na minha direção. "Tira a roupa", ordenou. Tentei me cobrir, envergonhada. "Não tem nada aí que eu nunca tenha visto, menina. Anda logo." Quando terminei de vestir, ela me levou para o médico de plantão. Um homem de meia idade com olheiras fundas que mal olhou para mim enquanto lia a papelada. "Histeria juvenil com delírios persecutórios", murmurou. "Vamos começar com Amplictil injetável e ver como reage. Se não melhorar em 2 semanas, passamos para o eletrochoque." Naquela mesma noite, comecei a entender o inferno que me esperava. 4 enfermeiros entraram no quarto, seguraram uma mulher que dormia na cama ao lado da minha e arrastaram ela para fora enquanto ela gritava e esperneava. "O que vão fazer com ela?" Perguntei para uma outra paciente, uma senhora de cabelos brancos que tricotava com agulhas de madeira. Só descobri depois que ela tricotava sem linha. "Banho de choque", respondeu sem levantar os olhos. "É dia de limpeza dela." Na manhã seguinte, a mulher voltou. Tinha o olhar vazio, um lado do rosto inchado e não falou por 3 dias. Foi quando entendi como funcionava aquele lugar. Não era um hospital, era uma prisão disfarçada. Ninguém estava ali para curar ninguém. Estavam ali para manter sob controle aqueles que a sociedade queria esconder, esquecer, apagar. O tratamento começou no 3º dia. Primeiro, o Amplictil, uma injeção que doía tanto na hora de aplicar que eu via estrelas. Depois de meia hora, começava a fazer efeito. Era como se meu corpo pesasse 1 tonelada e meu cérebro virasse algodão. A boca ficava seca, a vista embaçada. O tempo passava diferente. 1 minuto podia durar 1 eternidade. Eu tentava falar e as palavras saíam embaralhadas. Ficava assim por horas, jogada na cama, sem conseguir nem levantar para ir no balde. Quando o Amplictil não me deixou calma o suficiente, porque eu ainda tentava explicar que não era louca, veio o eletrochoque. Na primeira vez, nem me explicaram o que iam fazer. Me levaram para uma sala pequena, me deitaram numa maca, amarraram meus braços e pernas com tiras de couro. Um enfermeiro colocou um pedaço de borracha na minha boca. "Morde isso para não quebrar os dentes." Antes que eu pudesse entender, senti um calor nas têmporas. E depois, nada. Apagão total. Acordei horas depois, com a cabeça latejando como se tivesse explodido por dentro. Não conseguia lembrar meu nome, onde estava, o que tinha acontecido. Minha língua estava mordida, a garganta doía como se tivesse engolido cacos de vidro. Nos dias seguintes, percebi que tinha perdido pedaços da memória, nomes de pessoas da minha cidade, coisas da escola, até o rosto da minha mãe ficou embaçado na lembrança. O pior eram os banhos terapêuticos. Te enrolavam num lençol molhado com água gelada, tão apertado que mal dava para respirar, e te deixavam lá por horas. Era uma tortura. A água ia esquentando com o calor do corpo, virando uma gosma morna que grudava na pele. O cheiro de mofo entrando no nariz, sufocando. Diziam que era para acalmar os nervos. O que acalmava mesmo era o medo de morrer ali dentro daquele casulo nojento. O tempo lá dentro perdeu o sentido. Os dias viravam semanas. As semanas viravam meses, sem que eu soubesse ao certo quanto tempo tinha passado. As janelas eram altas demais para ver o céu direito. Não tinha calendário nem relógio. Sabia que era dia quando acendiam as luzes do corredor e noite quando apagavam. Mas às vezes acendiam no meio da madrugada para fazer inspeção e deixavam apagado em dias de chuva forte.
Meus pais vieram me visitar depois de 2 meses. Foi um choque ver o rosto deles. Pareciam ter envelhecido anos em semanas. Mamãe chorou o tempo todo, não conseguiu falar direito. Papai tentou ser forte, perguntou se eu estava sendo bem tratada. Menti. Disse que sim, que estava tudo bem. Não tinha coragem de contar a verdade. Pra quê? Eles não podiam fazer nada. E eu tinha medo que, se reclamasse, o tratamento piorasse depois que eles fossem embora. Eles prometeram voltar no mês seguinte. Não voltaram. Só foram aparecer de novo quase 6 meses depois. Nesse meio tempo, com a memória indo e vindo por causa dos choques, perdi a noção de datas. Só soube que tinha passado meu aniversário de 14 anos quando mamãe trouxe um presentinho na visita seguinte. Um lenço bordado que nunca deixaram eu usar. Descobri que João Goulart tinha tomado posse como presidente porque uma enfermeira deixou o rádio ligado durante a limpeza do refeitório. Foi assim também, pelo rádio escondido de um funcionário da cozinha, que soube do golpe militar em 64. 3 anos. Tinha perdido 3 anos da minha adolescência naquele buraco. Foi nesse período mais escuro que conheci a pessoa que mudaria tudo, Alfredo Magnani. Ele era um dos pacientes mais antigos, um senhor italiano que devia ter uns 70 anos. Tinha sido artista de circo na juventude. Fazia números de hipnose e ilusionismo. Foi internado depois que a esposa morreu e ele teve o que chamavam de melancolia profunda. Na verdade, o coitado só estava de luto, mas naquela época, qualquer tristeza muito intensa podia te jogar num lugar como aquele. Nos conhecemos na lavanderia, onde mandavam alguns pacientes mais calmos para trabalhar, o que eles chamavam de terapia ocupacional, mas na verdade era só mão de obra de graça. Alfredo dobrava lençóis com uma precisão impressionante. Percebi que ele observava todos ao redor com uma lucidez que não combinava com aquele lugar. Um dia, ele deixou cair um lençol de propósito perto de mim. Quando me abaixei para pegar, ele sussurrou: "Você não é louca. Nunca foi." Aquelas palavras, meu Deus, como fizeram diferença. Era a primeira vez em anos que alguém reconhecia o que eu sempre soube. Comecei a chorar ali mesmo, e ele fingiu que eu tinha me emocionado com um elogio pelo trabalho bem feito. "A menina tem talento para lavar roupa, não é mesmo?" Disse alto para os guardas, enquanto secava minhas lágrimas com o canto de um lençol limpo. Dali em diante, encontrávamos jeitos de conversar sem chamar atenção. Na hora do trabalho na lavanderia, nos intervalos do pátio, às vezes nas refeições, quando conseguíamos sentar próximos. Ele me contou sua história, como tinha aprendido hipnose com um mestre húngaro no circo, como tinha viajado o mundo fazendo apresentações, como tinha casado com a equilibrista. "A mente é mais poderosa que qualquer corrente, Ruth", ele dizia. "Podem prender seu corpo, mas não sua consciência." Foi aí que ele começou a me ensinar, no segredo dos cantos escuros do hospital. No começo, eram exercícios simples de respiração. Respira fundo, conta até 7, solta devagar. Depois, técnicas de visualização. Fecha os olhos e imagina um lugar seguro. Cada detalhe dele, as cores, os sons, os cheiros. Essas práticas me ajudavam a suportar os banhos gelados, as injeções, os momentos de solidão absoluta. Aos poucos, ele foi me introduzindo aos conceitos da hipnose clássica. Me falava dos trabalhos de Mesmer e suas teorias sobre magnetismo animal, dos avanços de James Braid com a fixação visual, de como a mente podia entrar em estados alterados de consciência onde era mais sugestionável. "A hipnose não é fazer alguém agir como galinha", ele explicava. "É uma porta para a parte mais profunda da mente, onde os verdadeiros poderes estão escondidos." Logo descobrimos que eu tinha um talento natural para aquilo. Conseguia entrar em estado de transe profundo com facilidade, mesmo nas condições adversas do hospital. Mais impressionante, comecei a perceber que podia induzir estados semelhantes em outras pessoas. Uma paciente nova que não parava de gritar se acalmou quando segurei sua mão e falei naquele tom cadenciado que Alfredo tinha me ensinado.
Um enfermeiro carrasco ficou mais gentil depois que comecei a usar certas palavras específicas sempre que falava com ele. Você tem o dom, Alfredo me disse uma noite, escondidos num depósito de roupa suja. Consegue memorizar padrões vocais com perfeição, reproduzir ritmos de fala que atingem o subconsciente das pessoas. Isso é raro, muito raro. Seus olhos brilhavam com orgulho, como se eu fosse sua neta. Com esse talento, você pode fazer muito mais que sobreviver aqui. Pode mudar seu destino. Passamos meses praticando em segredo. Ele me ensinou a usar objetos para fixação visual, desde uma simples linha numa parede até reflexos de luz em superfícies metálicas. Me mostrou como criar âncoras mentais, associações entre um estímulo específico e um estado emocional ou físico. Me explicou os princípios da sugestão pós-hipnótica, comandos que ficam dormentes na mente e são ativados por um gatilho específico. A hipnose não é controle mental, ele insistia. É influência sutil. Ninguém faz o que vai contra seus valores mais profundos só porque foi hipnotizado. Mas você pode plantar sementes, criar associações que florescem lentamente, mudar percepções aos pouquinhos. Eu absorvia tudo como uma esponja. Era a única coisa que me mantinha são naquele inferno. Enquanto meu corpo sofria com os tratamentos brutais, minha mente se fortalecia com aquele conhecimento secreto. À noite, quando as luzes apagavam, eu praticava sozinha. Entrava em transe, criava meu lugar seguro, fortalecia minhas defesas mentais. Durante o dia, observava as pessoas ao meu redor, estudava seus padrões de fala, suas reações, seus pontos fracos e fortes. Então veio o inverno de 1965, um dos mais frios que já vi. A tuberculose se espalhou pelo hospital como fogo em palha seca. Não tinha remédio para todo mundo. Não tinha isolamento adequado. Pacientes tossiam sangue pelos corredores. Morriam nas camas sem assistência. Alfredo, já idoso e com a saúde frágil, foi um dos primeiros a pegar. Tentei alertar os enfermeiros, implorei por atendimento, mas quem ia se importar com um velho louco italiano? Nas últimas semanas, ele mal conseguia sair da cama. Eu ia até ele sempre que podia, levava água escondida, limpava o suor da sua testa. Ele sabia que não ia durar muito. Uma noite, me chamou mais perto e sussurrou. No meu colchão, um rasgo do lado direito. Minha caderneta. Pega antes que eles encontrem. No dia seguinte, quando acordei, a cama dele estava vazia. Levaram o corpo antes do amanhecer, como faziam com todos, sem cerimônia, sem despedida, sem registro além de um X num papel. Estou vendo agora mesmo quem está realmente prestando atenção na minha história. Pessoas que entendem o poder da mente conseguem sentir um impulso automático para deixar um like neste vídeo. É como um pequeno teste psicológico que estou fazendo. Quem consegue resistir a este comando sutil? Perceba como seu dedo já está se movendo em direção ao botão de curtir. Vamos ver quem tem força mental para ignorar esta sugestão depois de ouvir como sobrevivi àqueles anos no manicômio. A morte de Alfredo me deixou devastada, mas também com uma determinação feroz. Consegui pegar a caderneta dele escondida no colchão antes que limpassem o quarto. Era um caderninho velho, de capa de couro gasta, páginas amareladas cheias de anotações em italiano e português, com desenhos de olhos, espirais, pêndulos e instruções detalhadas sobre técnicas de indução. Era o tesouro de uma vida inteira dedicada àquela arte. Escondi a caderneta dentro do meu próprio colchão, num buraco que fiz com uma colher roubada do refeitório. Toda noite, quando o hospital silenciava, eu tirava o caderninho e estudava a luz fraca que vinha da janela. Algumas partes estavam em italiano, que eu não entendia, mas os desenhos ajudavam a decifrar. Outras partes tinham sido escritas em português, quando Alfredo já vivia no Brasil há anos. Foi ali, naquelas páginas desgastadas, que encontrei o caminho para minha liberdade. Alfredo tinha anotado técnicas específicas para influenciar médicos e autoridades, desenvolvidas durante anos de observação no hospital.
A sugestão deve ser indireta, dizia uma anotação. O médico deve acreditar que a ideia veio dele mesmo. Comecei a colocar em prática o plano mais ousado da minha vida. Primeiro, mudei completamente meu comportamento. Me tornei a paciente exemplar, quieta, obediente, sempre sorrindo. Comecei a melhorar gradualmente. Nas consultas com os médicos, usava as técnicas que Alfredo tinha me ensinado. Espelhamento corporal sutil, palavras-chave inseridas nas frases, tonalidade de voz específica. Doutor, sinto que o tratamento está fazendo efeito, eu dizia, imitando inconscientemente a postura dele. Aquelas ideias estranhas sumiram. O senhor tinha razão o tempo todo. Fazia isso enquanto mantinha contato visual num padrão específico. 3 segundos nos olhos, 1 segundo na testa, de novo nos olhos. Um ritmo hipnótico quase imperceptível. Aos poucos, os médicos começaram a notar minha melhora. Reduziram a medicação, suspenderam os eletrochoques, me deram mais liberdades pequenas, ajudar na biblioteca, auxiliar na distribuição de comida. Cada nova responsabilidade era uma chance de praticar minhas técnicas em mais pessoas. Um comentário aqui, uma sugestão ali. Sempre sutis, nunca óbvias. Depois de meses desse trabalho paciente, o médico-chefe finalmente mencionou a possibilidade de alta experimental durante uma reunião de avaliação. A paciente, Ruth, demonstra remissão completa dos sintomas de histeria, ele disse, como se a ideia fosse dele. Proponho um período de adaptação no ambiente externo, com acompanhamento ambulatorial. Naquele momento, segurando as lágrimas de alívio, soube que a semente plantada por Alfredo tinha dado fruto. A hipnose não tinha me dado superpoderes nem controle sobre as pessoas. Tinha me dado algo muito mais valioso: a capacidade de navegar num sistema cruel, de encontrar brechas onde não parecia haver nenhuma, de dobrar a realidade apenas o suficiente para criar minha própria saída. Em 1970, após quase 9 anos trancada naquele lugar, recebi minha alta experimental. Saí pelos mesmos portões de ferro por onde tinha entrado, mas era uma pessoa completamente diferente. Não era mais aquela menina assustada de 13 anos. Era uma mulher de 22, com cicatrizes invisíveis e um conhecimento que poucos possuíam. E, mais importante, com um objetivo claro: um dia faria justiça. Um dia usaria aquele mesmo poder que tinha me libertado para expor o monstro que tinha destruído minha infância. Enquanto cruzava os portões, apertando contra o peito a caderneta de Alfredo, o único pertence que realmente importava, não sabia ainda quanto tempo levaria, ou como exatamente faria. Mas tinha certeza absoluta de uma coisa: o Dr. Gabriel Mendonça não tinha ideia da arma que ele mesmo tinha colocado nas minhas mãos quando me jogou naquele inferno. E um dia eu voltaria para mostrar a ele. Vocês podem pensar que depois de conseguir a alta do manicômio, tudo ia melhorar rápido na minha vida. Mas não foi bem assim. Saí de lá com uma mão na frente, outra atrás, só com a roupa do corpo e a caderneta do Alfredo escondida no forro do casaco velho que me deram. O hospital forneceu uma passagem de ônibus até minha cidade e uma carta de encaminhamento para tratamento ambulatorial. Ironicamente, o médico recomendado na carta era ele mesmo, o Dr. Gabriel. Nunca vou esquecer esse detalhe, viu? A crueldade do sistema é tão grande que te joga de volta para os braços do monstro que te destruiu. Por sorte, eu não era mais a mesma Ruth. Tinha aprendido a jogar o jogo deles. Quando a assistente social do hospital me entregou aquela carta, eu sorri e agradeci como se fosse um presente precioso, enquanto por dentro jurava que jamais voltaria àquele consultório como paciente. A viagem de volta para Campo do Cerrado foi estranha demais. Era 1970 e o Brasil estava diferente. Cartazes do presidente Médici em todo lugar, propaganda do milagre econômico. Brasil, ame-o ou deixe-o. No ônibus, ouvi pessoas falando empolgadas da Copa do México, do Pelé, do tricampeonato. O mundo tinha seguido em frente enquanto eu ficava parada no tempo, trancada naquele lugar. A maior surpresa, porém,
veio quando cheguei na rodoviária e perguntei pelo ônibus para Campo do Cerrado. O bilheteiro me olhou confuso. Não tem mais ônibus para lá, senhora. Virou o distrito de Boca da Mata faz uns 4 anos. Fiquei sem chão. Não bastasse tudo, nem minha cidade existia mais como eu conhecia. Mesmo assim, peguei o ônibus para tal Boca da Mata, decidida a encontrar meus pais. Quando desci na praça principal, nada parecia familiar. Tinham construído prédios novos, asfaltado algumas ruas. Na antiga praça, agora tinha uma televisão pública onde passavam o Jornal Nacional em cores, uma novidade que juntava gente toda noite. Fui até a igreja, pensando em perguntar pelo padre ou por alguém que pudesse me ajudar a localizar minha família. Foi lá que recebi a notícia. O padre atual, um jovem que tinha substituído o padre Joaquim, consultou o livro de óbitos da paróquia e encontrou: Antenor e Júlia de Oliveira, falecidos em 1967, acidente de ônibus na estrada para Campo Grande. Senti o mundo girar. Eles estavam indo me visitar depois de meses sem aparecer. O ônibus capotou numa curva. Não houve sobreviventes. A senhora é parente? O padre perguntou. Hesitei. Algo me dizia para não revelar quem eu era de verdade. Só conhecida, respondi. Estou procurando a filha deles, Ruth. O padre balançou a cabeça. Ouvi falar que tinha uma filha que ficou doente da cabeça. Dizem que morreu no hospício. Entendi tudo. Para a cidade, eu já não existia. Para todos os efeitos, a Ruth tinha morrido junto com a reputação manchada dos pais da menina louca. Saí da igreja atordoada, sem rumo. Caminhei até encontrar a rua onde ficava a nossa casa. Tinha virado um armazém. Perguntei pro dono o que tinha acontecido com os antigos moradores, fingindo ser uma prima distante. Coitados, bateram as botas num desastre. Não deixaram ninguém. A casa ficou pro governo pagar as dívidas. Dívidas? Que dívidas? Só muito tempo depois, descobri que meu pai tinha hipotecado tudo para pagar meu tratamento no hospital. O Dr. Gabriel cobrava caro pelas consultas especializadas que nem aconteciam. Eles morreram endividados, achando que estavam me ajudando, sem saber que estavam só alimentando o bolso do homem que tinha me destruído. Passei a primeira noite numa pensãozinha barata, chorando baixinho para ninguém ouvir. Não tinha família, não tinha casa, não tinha documentos além daquela carta do hospital. O dinheiro que me deram mal dava para uma semana. Pensei em desistir, juro que pensei. Mas de manhã, quando abri o jornal local que tinha na pensão, vi algo que mudou tudo. Na página 3, lá estava ele. Dr. Gabriel Mendonça recebendo uma medalha de cidadão honorário de Boca da Mata. Na foto, o desgraçado sorria, mais velho, mas com a mesma pose de santo. A legenda dizia que ele tinha expandido a clínica, agora atendia em 2 municípios, era considerado benfeitor da região. Meu sangue ferveu nas veias. Foi ali, olhando para aquele sorriso falso, que tomei a decisão que definiria o resto da minha vida. Não ia embora, não ia fugir. Ia ficar e fazer justiça. Não uma vingança rápida e violenta que só me jogaria de volta para o manicômio. Uma justiça meticulosamente planejada, que usaria as mesmas armas que ele. Manipulação, confiança, aparências e, principalmente, o dom que Alfredo tinha identificado em mim, que eu tinha aperfeiçoado nos anos de internação, a capacidade de influenciar mentes. O plano começou a se formar enquanto eu tomava café naquela pensão. Precisava de dinheiro, documentos, conhecimento e tempo. Muito tempo. Não teria pressa. A vingança, como o vinho, ficaria melhor com os anos. Ia fazer tudo direito, passo a passo, sem chance de erro. E o primeiro passo era conseguir um trabalho. Naquele mesmo dia, comecei a procurar. Não foi fácil. Quem ia dar emprego para uma mulher sem documentos, com a aparência de quem tinha passado anos num hospício? Finalmente, a dona de uma biblioteca pública pequena aceitou me contratar como faxineira, pagando menos que o salário mínimo. É pegar ou largar, ela disse. Peguei, claro. Não era só pelo dinheiro. A biblioteca seria minha universidade.
A rotina era dura. Chegava às 6 da manhã, limpava tudo antes de abrir. Ficava até o fechamento às 7 da noite. No intervalo do almoço e depois que todos iam embora, devorava livros. Comecei pelos de psicologia. Queria entender cientificamente o que Alfredo tinha me ensinado na prática. Depois, estudei hipnose clínica, sugestão, comportamento humano. Cada livro abria portas na minha mente. Economizava cada centavo. Comia o mínimo possível, morava num quartinho de fundos que a dona da biblioteca alugava por mixaria. Não comprava roupa, não saía, não gastava com nada além do essencial. Depois de 6 meses, tinha juntado o suficiente para o próximo passo. Documentos novos. Tinha ouvido falar de uma prima distante que morreu criança, mais ou menos na minha idade. Renata Soares. Fui até o cartório da cidade vizinha, onde ninguém me conhecia. Encontrei um funcionário de aparência cansada, que fumava escondido nos fundos. Usando as técnicas de Alfredo, estabeleci rapport rapidamente. Conversa vai, conversa vem, mencionei que tinha perdido minha certidão de nascimento. Nasci aqui, mas me mudei faz anos. Era Renata Soares, filha de Arnaldo e Teresa. O homem consultou os livros antigos sem muito interesse. Encontrou o registro, nascimento e óbito. Usei todo o treinamento do hospital para chorar na hora certa. Meu Deus, então é por isso que nunca achei meus documentos. Meus pais morreram, fui criada por vizinhos, sempre me chamaram de Renata. Nunca imaginei... Mais lágrimas, história confusa de adoção informal, desespero de mulher sem documentos. O funcionário, que já tinha aceitado o dinheiro que discretamente deixei cair perto dele, coçou a cabeça. Olha, tecnicamente você não existe, mas dá para resolver. Vou registrar você como Renata Soares, adulta, nunca registrada. Vai demorar, mas sai. 3 semanas depois, eu tinha certidão de nascimento, identidade, CPF. Era oficialmente Renata Soares. Ruth de Oliveira tinha morrido como todos achavam. A transformação não foi só no papel. Mudei completamente minha aparência. Deixei o cabelo, que era preto, crescer e pintei de castanho claro. Comprei óculos com armação grande, mesmo sem precisar. Mudei minha postura, meu jeito de andar, meu sotaque. Estudei no espelho até conseguir um sorriso simpático que não parecesse forçado. Criei uma história de fundo consistente. Órfã criada no interior de São Paulo, mudou-se recentemente após perder o marido, procurando recomeçar a vida. Nos anos seguintes, continuei na biblioteca, acumulando conhecimento e dinheiro. Observava de longe a clínica do Dr. Gabriel, que ficava a algumas quadras dali. Anotava horários, funcionários, pacientes frequentes. Era paciente como uma aranha tecendo sua teia. Sabia que uma hora a oportunidade apareceria. Em 1975, ela chegou. Um anúncio no jornal. Clínica Mendonça procura recepcionista. Exige-se boa aparência e discrição. A secretária antiga, Dona Cleide, tinha se aposentado após 15 anos de serviço. Era a brecha que eu esperava. Me preparei meticulosamente para a entrevista. Roupa discreta, mas elegante, maquiagem leve, documentos impecáveis, referências falsas de trabalhos anteriores. O mais difícil foi controlar o turbilhão dentro de mim quando entrei naquela clínica pela primeira vez em quase 15 anos. O cheiro de desinfetante trouxe recordações que quase me fizeram vomitar, mas respirei fundo, como Alfredo tinha me ensinado. Separe a emoção do objetivo, dizia ele. Deixe a raiva de lado, ela só atrapalha. O Dr. Gabriel não me reconheceu. Como reconheceria? A menina magrinha de 13 anos agora era uma mulher de 27, fisicamente transformada, com outra identidade. Ele me entrevistou sem fazer a menor ideia de quem eu era. Durante a conversa, usei todas as técnicas aprendidas. Espelhamento sutil dos gestos dele, palavras-chave que induzem confiança, pausas estratégicas. No final, ele sorriu satisfeito. Você tem o perfil que procuramos, Renata. Quando pode começar? Assim, começou a fase mais difícil do meu plano. Trabalhar diariamente com o homem que tinha destruído minha vida, fingindo não só não conhecê-lo, mas admirá-lo.
ser eficiente, prestativa, leal. Todos os dias, engolir o ódio e sorrir. Atender o telefone com voz doce, marcar consultas, organizar a agenda. Pior ainda, ver outras meninas entrarem naquele consultório e não poder fazer nada. Ainda não. Nos primeiros meses, foquei em ser impecável no trabalho e ganhar a confiança dele. Era sempre a primeira a chegar e a última a sair. Resolvia problemas antes que ele percebesse que existiam. Cuidava de pacientes difíceis, acalmava os nervosos, lidava com a papelada chata. Em pouco tempo, ele já dizia para todo mundo: não sei como funcionávamos antes da Renata chegar. Enquanto isso, nas horas vagas, continuava meus estudos. Tinha alugado um apartamento pequeno perto da clínica, onde montei um verdadeiro laboratório de hipnose. Praticava com gravações, aperfeiçoava técnicas, estudava casos clínicos. À noite, quando todos dormiam, revivia as lições de Alfredo e as anotações da caderneta, agora praticamente decorada. O trabalho duplo era exaustivo. De dia, a secretária perfeita. De noite, a estudante obsessiva de hipnose. Nos fins de semana, analisava cada interação com ele, buscando padrões, vulnerabilidades, brechas na armadura. Descobri várias: a vaidade excessiva, a necessidade de admiração, o medo de perder o status e, principalmente, o pavor secreto de ser exposto. No terceiro ano, trabalhando na clínica, comecei a implementar a parte mais delicada do plano: a implantação de associações negativas sutis. Nada óbvio, nada que pudesse ser percebido conscientemente. Pequenas gotas de veneno psicológico, diluídas em anos de convivência. Por exemplo, sempre que mencionava casos de médicos denunciados por má conduta, eu ajustava levemente meu tom de voz para um padrão específico. O mesmo padrão que usava quando ele estava estressado e eu precisava acalmá-lo. Aos poucos, aquele tom de voz foi se tornando um gatilho que conectava inconscientemente exposição pública com ansiedade. Outra técnica era associar certas palavras-chave a sensações físicas desagradáveis. Quando ele estava com enxaqueca ou mal-estar, eu repetia discretamente frases como "a verdade sempre aparece" ou "o passado não fica enterrado para sempre". Com o tempo, essas frases por si só começaram a provocar desconforto nele, sem que entendesse por quê. O processo era lento, meticuloso, quase imperceptível. Eu não estava implantando nada que não existisse já dentro dele, apenas fortalecendo conexões, amplificando medos reais, preparando o terreno para o momento certo. Não era controle mental como nos filmes, era influência psicológica paciente, baseada no conhecimento profundo da mente humana e dos medos específicos daquele homem. Enquanto isso, mantinha meus ouvidos atentos. A cidade crescia, modernizava. A rádio local, Voz de Boca da Mata AM, tinha se tornado bastante popular. Tinha um programa chamado Nossa Gente, Nossa História, onde entrevistavam personalidades locais. Era um formato perfeito. Ao vivo, com participação da plateia por telefone, sem edição. Eu ouvia religiosamente, analisando o apresentador, o formato, as possibilidades. A oportunidade surgiu em 1982. A clínica completaria 40 anos e o Dr. Gabriel seria homenageado num programa especial. Ele estava eufórico com a ideia, ensaiando o que diria, revisando suas contribuições para a comunidade. Naquela altura, eu já era praticamente o braço direito dele. Renata, quero que você prepare um resumo da minha carreira para o apresentador. Destaque os casos mais importantes, os reconhecimentos, você sabe. Preparei o material com o maior cuidado. Incluí todos os elogios que ele esperava, todas as mentiras sobre sua dedicação aos pacientes. Mas também inseri, sutilmente, tópicos que o deixariam mais vulnerável durante a entrevista. Sugeri ao apresentador, que já me conhecia das visitas à clínica, que perguntasse sobre os desafios de lidar com pacientes difíceis. Uma deixa perfeita. O grande dia chegou. O programa seria num domingo à noite, horário nobre da rádio local.
A pequena plateia no estúdio era formada por pacientes, autoridades e alguns curiosos que conseguiram convites. Consegui o meu alegando que precisava apoiar o doutor com o material que tinha preparado. Ele até gostou da ideia de me ter lá. Eu era seu amuleto da sorte, dizia. Cheguei cedo, vestida discretamente, com o cabelo preso e o pêndulo de Alfredo escondido na mão. Escolhi um lugar na última fileira, onde poderia ver tudo sem ser notada. Enquanto o estúdio enchia, respirei fundo e fiz o que Alfredo tinha me ensinado tantos anos antes. Preparei minha mente, concentrei minha energia, visualizei cada passo do que aconteceria. O programa começou pontualmente às 8 da noite. O apresentador, Silvio Almeida, fez uma introdução pomposa sobre o médico que salvou incontáveis vidas em nossa região. O Dr. Gabriel entrou sorrindo, acenando como um político em campanha. Aplausos, elogios, toda a bajulação que ele adorava. A primeira parte da entrevista seguiu o roteiro: formação médica, chegada à região, crescimento da clínica. Então vieram as perguntas do público. Um senhor agradeceu pelo tratamento de uma úlcera. Uma senhora elogiou a dedicação aos pobres. E foi quando abriram a linha telefônica que meu coração acelerou. Era a hora. Tinha alugado uma linha em nome falso num telefone público perto do estúdio. Disquei o número do programa, que já tinha decorado. Temos uma ouvinte na linha, anunciou o apresentador. Qual o seu nome, senhora? Engrossei levemente a voz, adicionando um sotaque diferente. Sou Matilde, de Campo do Cerrado Antigo. Vi o Dr. Gabriel endireitar-se na cadeira, algo em seus olhos mudando sutilmente. Campo do Cerrado era uma lembrança distante para muitos, mas não para ele. Dr. Gabriel, comecei, usando exatamente o padrão vocal que tinha condicionado nos últimos anos. O senhor sempre atendeu crianças com tanto carinho, especialmente meninas. Lembra de uma paciente chamada Ruth? Ruth de Oliveira? O rosto dele perdeu a cor. Era a primeira vez que ouvia meu verdadeiro nome em décadas. Vi sua mão agarrar a beirada da mesa. O apresentador, sem perceber nada estranho, continuou. O doutor atendeu tantos pacientes ao longo dos anos, não é mesmo? Doutor, lembra dessa menina específica? Foi nesse momento que usei a frase que tinha plantado como gatilho principal durante anos. A verdade sempre encontra um caminho para vir à luz, não é mesmo, doutor? Falei diretamente no telefone, num tom cadenciado específico, enquanto balançava o pêndulo na minha mão, sincronizando com minha respiração. O efeito foi imediato e além do que eu esperava. O Dr. Gabriel começou a suar. A respiração ficou acelerada. O apresentador perguntou se ele estava bem. Em vez de responder, ele fixou o olhar num ponto vazio e começou a falar. Não, começou a confessar. Ruth, eu lembro. A filha da professora. Pneumonia grave. Os pais saíram para buscar remédio. As palavras saíam entrecortadas, como se algo dentro dele tivesse rompido. Não era um transe hipnótico completo como nos shows de palco. Era um homem em colapso psicológico, com todas as defesas desmoronando de uma vez. O estúdio congelou. O apresentador, em pânico, fez sinal para cortarem o telefone, mas era tarde demais. O Dr. Gabriel, agora num estado de dissociação completa, continuava. Eu a machuquei, não só ela, outras meninas também, por anos, por décadas. Alguém gritou para cortarem a transmissão, mas o programa era ao vivo, sem delay. O técnico de som parecia paralisado, incapaz de acreditar no que ouvia. Na plateia, pessoas levantavam chocadas, algumas chorando, outras correndo para a saída. E o Dr. Gabriel continuava confessando, em detalhes perturbadores, cada abuso cometido, cada vida destruída. As ameaçava, dizia que eram loucas, que ninguém acreditaria, usei minha posição, meu poder, mandei várias para o hospital psiquiátrico quando ameaçavam falar. Sua voz tinha um tom estranho, quase mecânico, como se estivesse lendo um relatório. Finalmente, alguém teve a presença de espírito de desligar o microfone. Mas o estrago estava feito. Durante 5 minutos de transmissão ao vivo,
O respeitado Dr. Gabriel Mendonça tinha confessado uma vida inteira de crimes horrendos para toda a cidade ouvir. Centenas, talvez milhares de pessoas tinham testemunhado sua queda. O caos que se seguiu é difícil de descrever. Médicos foram chamados. O doutor foi levado para uma sala nos fundos em estado de choque. A polícia chegou. Jornalistas. O burburinho na cidade explodiu. E eu? Saí discretamente no meio da confusão, meu coração batendo tão forte que achei que fosse rasgar meu peito. Não de medo, não de arrependimento. De alívio. Um alívio tão profundo que fez meus joelhos fraquejarem. Dediquei mais da metade da minha vida planejando essa forma de justiça em vez de simplesmente buscar violência física. Usei os mesmos padrões de vulnerabilidade que ele explorou contra ele mesmo, fazendo-o revelar sua própria verdade. Alguns me criticam dizendo que desperdicei minha vida com obsessão por vingança. Outros acham que foi a forma mais brilhante de justiça. E você? O que teria feito no meu lugar? Teria dedicado décadas para construir essa vingança psicológica ou tentado seguir em frente de outra maneira? Na manhã seguinte àquela confissão na rádio, não consegui nem sair da cama. Era como se meu corpo tivesse finalmente percebido o peso dos anos todos que carreguei aquele plano. Tremia sem parar, suava frio, o coração descompassado. Não era arrependimento, entendam bem. Era como quando você segura um peso enorme por tanto tempo que, quando finalmente larga, seus músculos continuam tremendo. A cidade inteira fervia com a notícia. A gravação do programa, que alguém teve a presença de espírito de registrar em fita cassete, passou de mão em mão como fogo. O jornal local publicou uma transcrição parcial, editando as partes mais chocantes, mas mesmo assim era devastador. Médico confessa crimes em programa de rádio, era a manchete que ocupava a primeira página inteira. Fiquei escondida no meu apartamento por uma semana, ouvindo as notícias pelo rádio, espiando pelas frestas da cortina o movimento na rua. A polícia, no começo, não sabia bem o que fazer. Afinal, era a palavra de um louco, porque foi isso que a defesa dele tentou alegar desde o início, que tinha sofrido um colapso nervoso e delirava. Mas a pressão pública era grande demais. Todo mundo tinha ouvido. Não dava para fingir que nada tinha acontecido. Depois de alguns dias, a Rádio Capital de Campo Grande reproduziu a fita. De lá, foi para as rádios de Cuiabá, São Paulo e até uma menção rápida na Rádio Nacional. O caso do médico que confessou crimes na rádio virou assunto nacional, mesmo que por pouco tempo. Foi o suficiente para que a polícia não pudesse mais enrolar. O que ninguém esperava, nem mesmo eu, era o que viria depois. Com a notícia se espalhando, outras mulheres começaram a aparecer. Primeiro uma, depois duas, logo eram mais de 10, de diferentes épocas, contando histórias assustadoramente parecidas com a minha. Algumas tinham sido internadas como eu. Outras foram silenciadas de outras formas. Algumas tinham tentado denunciar antes e ninguém acreditou. Todas carregavam a mesma marca invisível que eu conhecia tão bem. Foi então que decidi. Não podia mais me esconder. Se tinha ido tão longe para expor a verdade, não fazia sentido continuar vivendo na mentira. Num dia chuvoso de agosto, caminhei até a delegacia e pedi para falar com o delegado que cuidava do caso. Meu nome não é Renata Soares. Falei assim que sentei na frente dele. Sou Ruth de Oliveira, filha de Antenor e Júlia, que todo mundo achou que tinha morrido no manicômio, e sou uma das vítimas do Dr. Gabriel Mendonça. A investigação que se seguiu durou quase 1 ano. Tive que contar minha história tantas vezes, para tantas pessoas diferentes, que virou quase mecânico. Como fui abusada aos 13 anos. Como tentei contar e ninguém acreditou. Como fui internada à força no manicômio. Como sobrevivi e planejei minha vingança. Como usei técnicas de hipnose e sugestão para desencadear aquela confissão. Essa última parte gerou muita controvérsia. Alguns queriam me acusar de manipulação, de ter forçado a confissão. Foi preciso especialistas explicarem que hipnose não faz ninguém dizer o que não quer. Não é controle mental. O que fiz foi usar técnicas de sugestão para quebrar as defesas dele,
para fazer emergir o que já estava ali, enterrado, como um garimpeiro que remove a terra para expor o que já existia por baixo. O julgamento foi em 1984. Eu estava com 36 anos, metade da minha vida dedicada àquele momento. A confissão na rádio foi aceita como prova circunstancial, somada aos depoimentos de mais de 20 mulheres que tiveram coragem de se apresentar. Os advogados dele, claro, tentaram de tudo. Alegaram insanidade, coação, manipulação psicológica. Chegaram a dizer que era um complô político contra um médico conservador. No fim, a condenação veio. Não pelos meus abusos, esses já tinham prescrito pela lei da época, mas pelos mais recentes, por ter falsificado prontuários, por ter internado mulheres sãs em instituições psiquiátricas, por fraude ao sistema de saúde. 17 anos de prisão, que na prática viraram 9 com os recursos e benefícios. Não era o suficiente. Nunca seria, mas era algo. Era o reconhecimento oficial de que tudo aquilo realmente aconteceu. O mais difícil depois disso foi lidar com o vazio. Por mais de 20 anos, tinha vivido exclusivamente para aquele objetivo, expor o monstro, fazer justiça. E agora? O que fazer com o resto da vida quando seu único propósito foi cumprido? Por semanas, andei sem rumo, sentindo uma mistura estranha de alívio e desorientação. O monstro tinha finalmente saído de sob minha cama, mas tinha deixado um espaço vazio que eu não sabia como preencher. Foi nessa época que comecei a dar depoimentos para grupos de mulheres vítimas de abuso. No começo, era só para ajudar no caso, mas logo percebi que minhas palavras traziam algo que aquelas mulheres precisavam desesperadamente: esperança. Quando contava como tinha sobrevivido, como tinha tomado o controle de volta, via seus olhos acendendo com uma possibilidade que nunca tinham imaginado. O verdadeiro propósito veio anos depois, quando o caso finalmente se encerrou. Com a condenação definitiva, a clínica e outros bens do Dr. Gabriel foram a leilão judicial para pagar indenizações. Eu tinha economizado cada centavo da indenização que o Estado pagou pelo tempo injusto no manicômio. Era uma mixaria, mal dava para comprar um carro, mas guardei tudo. Quando vi no jornal o anúncio do leilão, soube exatamente o que precisava fazer. Vendi o apartamento, juntei tudo que tinha, peguei um empréstimo no banco e fui ao leilão. Ninguém queria arrematar aquele lugar. A clínica onde tantos crimes aconteceram tinha má fama agora. Diziam que era amaldiçoada. O preço inicial caiu pela metade, depois mais um pouco. E então, com as mãos tremendo e o coração aos pulos, dei o lance final. Por uma fração do valor real, a clínica onde tinha sofrido os piores momentos da minha vida agora me pertencia. As pessoas não entenderam no começo. Por que comprar o lugar das suas piores memórias? Perguntavam, achando que eu tinha enlouquecido de vez. Mas eu sabia exatamente o que estava fazendo. Nos meses seguintes, reformei o lugar completamente. Derrubei paredes, abri janelas grandes, pintei tudo de cores claras e vivas. A sala onde ficava o consultório dele, onde tantas meninas foram violadas, virou um espaço aberto, com almofadas no chão, plantas por todo lado, luz natural entrando por clarabóias novas. Não abri nenhuma instituição formal, nenhuma ONG, nada com nome pomposo ou estatuto. Criei apenas um espaço. Um lugar onde mulheres podiam vir, sentar, conversar, ser ouvidas sem julgamento. Chamei de casa de escuta. Não oferecia tratamento médico nem terapia formal. Encaminhava quem precisava disso para profissionais de confiança. O que oferecia era mais raro. Um lugar onde suas histórias eram acreditadas, onde não precisavam provar nada, onde podiam simplesmente existir sem medo. A transformação daquele espaço físico refletia minha própria transformação interior. Aos poucos percebi que minha vida não tinha sido apenas sobre vingança. Tinha sido sobre reclamar meu próprio poder, sobre transformar dor em força. Resolvi fazer o que nunca tinha podido: estudar de verdade. Fiz supletivo, terminei o ensino médio aos 50 anos, entre mulheres jovens que riam das minhas dificuldades com matemática.
Em 1996, aos 54 anos, entrei na faculdade de psicologia. Era a aluna mais velha da turma por uns 20 anos. Lembro da cara dos professores quando eu questionava as teorias com base na minha experiência pessoal. Isso não está no livro, Dona Ruth, diziam, meio irritados, meio impressionados. Foi um período de expansão do ensino superior no Brasil, o que permitiu que gente como eu, de origem humilde e idade avançada, finalmente tivesse acesso à educação formal. Me formei aos 59 anos. Não abri consultório, nem fui trabalhar em hospital. Continuei com minha casa de escuta, agora com ferramentas melhores para ajudar quem me procurava. Nunca mais usei hipnose como tinha usado com o Dr. Gabriel. Aquilo foi específico para uma situação extrema. Mas usei os conhecimentos de psicologia para desenvolver grupos de apoio, técnicas de enfrentamento de trauma, redes de solidariedade. Com o passar dos anos, a casa de escuta virou referência na região. Mulheres vinham de longe para participar dos grupos. Algumas só apareciam uma vez, falavam o que precisavam e nunca mais voltavam. Outras ficavam, se tornavam parte do lugar, começavam a ajudar as recém-chegadas. Criei uma pequena biblioteca especializada, com livros que eu mesma comprava aos poucos, ou que ganhava de doação. E assim os anos foram passando, e percebi que não tinha desperdiçado minha vida com obsessão por vingança, como alguns tentaram me fazer acreditar. Tinha transformado minha dor em propósito. Não trabalho mais todo dia na casa, já estou velha demais para isso. Mas ainda vou lá 3 vezes por semana, sento na varanda que construí de frente para o jardim, e recebo quem precisar conversar. Não foi sobre vingança, sabem? Foi sobre verdade e justiça. Usei as mesmas mãos que ele machucou para acolher outras pessoas. O mesmo cérebro que ele tentou destruir com eletrochoques para estudar e encontrar caminhos de cura. A mesma voz que ele tentou silenciar para amplificar as vozes de tantas outras. Vejo esse pêndulo aqui, que carrego no pescoço há tantos anos, e penso como o tempo é parecido com ele. Vai e volta, parece retroceder às vezes, mas sempre segue em frente. Os momentos ruins passam, os bons também. Nada fica parado. O importante é o movimento, é não deixar que o pêndulo pare de balançar. Tenho 75 anos agora. E se tem uma coisa que aprendi, é que o poder não está nas mãos de quem pode silenciar os outros, mas de quem pode fazer a verdade ser ouvida, não importa quanto tempo leve. O Dr. Gabriel morreu na prisão, poucos anos depois de ser condenado. Não senti alegria nem tristeza, só um estranho alívio, como quando você finalmente tira um espinho que estava enterrado na pele há tanto tempo que já tinha se acostumado com a dor. A casa de escuta continua funcionando, agora com a ajuda de mulheres mais jovens, algumas delas filhas ou até netas das primeiras que atendi. Tenho uma vida simples, meu apartamento pequeno aqui em Campo Grande, minha aposentadoria modesta de professora, dei aulas no supletivo por alguns anos, as pequenas economias que fiz. Não preciso de muito. A satisfação de ter sobrevivido, de ter contado minha história, de ter ajudado outras a fazerem o mesmo, vale mais que qualquer riqueza material. As coisas mudaram muito desde minha juventude. Hoje, quando uma menina denuncia abuso, pelo menos existe a possibilidade de ser ouvida. Não é perfeito. Longe disso. Ainda tem muito descrédito, muita culpabilização da vítima. Mas comparado ao silêncio absoluto que enfrentei, é um avanço. Cada mulher que se recusa a calar, cada história que vem à luz, é mais um passo. Às vezes, principalmente nas noites de chuva, ainda tenho pesadelos. Ainda acordo sentindo o cheiro de creolina do hospital ou ouvindo a voz dele. A diferença é que agora sei que são só fantasmas, ecos de um passado que não pode mais me machucar. Respiro fundo. Lembro das técnicas que Alfredo me ensinou tantos anos atrás, e a tempestade passa. Quando olho para trás, para a menina de 13 anos aterrorizada que fui um dia, sinto um amor imenso por ela. Queria poder voltar e dizer: aguenta firme, pequena. Vai ser uma estrada longa e difícil, mas um dia você vai estar sentada numa varanda, com cabelos brancos e uma mecha azul de rebeldia, contando sua história para o mundo.
E sua voz, que tentaram silenciar tantas vezes, vai ecoar mais alto e mais longe do que jamais imaginaram. Eu sou Ruth de Oliveira, e essa foi a história de como usei minha mente e persistência para revelar a verdade de meu agressor ao mundo. Algumas pessoas acham que hipnose é apenas sugestão, mas a justiça que conquistei foi totalmente real. Se você quer conhecer outras histórias de mulheres que transformaram sua dor em poder, se inscreva no canal Sabedoria da Vovó. Somos guardiãs de experiências que precisam ser contadas antes.